Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 5. Glória a Deus. Jeremias, primeiro capítulo, a partir do versículo 5. Amém? Todos acharam? E diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Amém? Pode sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele se encontra em nosso meio. Glória a Deus. Queridos irmãos, sempre o desejo do expositor da palavra de Deus é que ele diminua e que o Senhor apareça. E que através da explanação da palavra do Senhor, você possa ser tocado, sentindo a presença do poderoso Deus. Eu ainda sou daqueles que, quando recebo o convite, ou quando eu sei que eu vou pregar, ainda dá um frio na barriga, porque eu sou dependente de Deus. E eu sei que sem a presença do Espírito Santo, não somos nada, não podemos nada, mas se Ele estiver na frente, se Ele estiver no controle, coisas sobrenaturais são obrigadas a acontecer, porque Ele é soberano, Ele é poderoso. Eu tenho a certeza que nessa noite, se realmente você veio buscar a presença do Senhor, você vai levar algo novo e especial para a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, quando eu recebi o convite, assim como eu falei anteriormente, a gente se preocupa em realmente receber algo do céu para passar para a igreja. E eu comecei a orar, comecei a buscar ao Senhor. E ontem o Senhor começou a me trazer a palavra. E hoje pela manhã, o Senhor concluiu em meu coração a mensagem. E eu coloquei o título dessa mensagem: maior é a promessa. Maior é a promessa. Você crê, meu irmão? Eu sei que hoje a igreja está dividida em dois grupos. O primeiro grupo, infelizmente, é aquele que vem simplesmente por vir, por um costume. São aqueles que vêm para encontrar alguém, que vem sem nenhum propósito, sai da sua casa, sem o propósito de buscar ao Senhor, e vem para a igreja simplesmente para dar um recado, se encontrar com alguém. Mas eu também sei que existe outro grupo, que já vem da sua casa com o propósito de buscar a face do Senhor e adorar o seu nome. Eu sei que existe outro grupo que se preocupa em agradar a Deus, e que vem sim a fim de fazer um pedido, mas o seu maior desejo, aleluia, é tocar o céu e receber a poderosa presença do Espírito Santo na sua vida. Eu sei que na igreja existem dois grupos. Um que realmente ainda não entendeu, não concebeu, que quando buscamos a presença do Senhor verdadeiramente, coisas sobrenaturais são obrigadas a acontecer na nossa vida. Mas também tem aqueles que já entenderam, aleluia, que nada pode apagar a chama de um verdadeiro adorador. Quando é verdadeiro adorador, pode vir o que vier, meu irmão, aleluia, ele permanece de pé. Ele permanece adorando, ele permanece buscando a presença do Todo-Poderoso, e é por isso que ele é contemplado com o favor do Senhor. Eu sei que
existem pessoas que são acostumadas a estar no meio da multidão, que ao ver Jesus passando, ele fica parado, inerte. Mas eu também sei que existem pessoas que não se conformam em ver o mestre passar. Ele se levanta, ele faz alguma coisa para chamar a atenção do mestre, nem que saiba pelo menos tocar na orla do vestido, aleluia, para sentir o poder de Deus. Eu sei que tem pessoas que se acostumaram a vir para a casa do Senhor, aleluia, mas eu também sei que tem pessoas que não se acostumam em ver o mestre passar, e ele começa a clamar como Bartimeu, ele começa a gritar: ei, tem misericórdia de mim, filho de Davi, aleluia, e o mestre para e o milagre acontece na sua vida. Ei, meu irmão, em que parte de multidão, em que grupo você está inserido? O que veio adorar, na certeza que algo vai acontecer, aleluia, ou você vai ficar aí parado, de boca calada, mas eu tenho a certeza que aqueles que vieram buscar, que vieram com esse entendimento, vai levar algo especial para o seu lar, em nome de Jesus. Primeiro, você não veio brincar, aqui é a casa do Senhor, aonde Ele ama se fazer presente e falar com o seu povo. Deus, Ele ama falar com o seu povo, meu irmão. Deus, Ele ama se comunicar com o seu povo. Então eu tenho a certeza que se realmente você derramar o seu coração, você terá testemunho para contar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem é você na multidão, meu irmão? Pergunte aí ao seu irmão: quem é você na multidão? Aleluia. Eu tenho a certeza que você está fazendo parte dos que vieram adorar, e dos que irão levar algo novo e especial para a sua casa, porque você irá repartir o que você vai receber hoje. Você vai repartir com a sua família, você vai repartir com os seus amigos, e a unção do Todo-Poderoso vai contagiar, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Meu irmão, estamos aqui em uma denominada quarta profética, e você não sabe como o irmão que está do seu lado chegou aqui essa noite. Você não sabe as batalhas, as lutas, as tribulações e perseguições que ele passou para chegar aqui, só ele sabe. Então, como um autêntico servo do Senhor, se estamos em uma quarta profética, eu quero que você se deixe ser usado por Deus nessa noite. Eu quero que você permita que o Espírito Santo de Deus use os seus lábios nessa noite, e você vai ministrar uma palavra profética para o seu irmão neste momento, que ele passou para chegar aqui, só ele sabe. Então, como um autêntico servo do Senhor, se estamos em uma quarta profética, eu quero que você se deixe ser usado por Deus nessa noite. Eu quero que você permita que o Espírito Santo de Deus use os seus lábios nessa noite, e você vai ministrar uma palavra profética para o seu irmão neste momento. Você vai dizer para ele: nem tudo está perdido. Você vai falar aquilo que o Espírito Santo ministrar na sua mente, na sua boca e no seu coração. Mas você não vai deixar de falar, você não vai ficar calado. Você vai ministrar uma bênção para o seu irmão, porque estamos em uma quarta profética. Você é profeta, você profetiza. Seja usado pelo Espírito Santo nessa noite. Fale para ele. Você vai levar algo novo hoje, em nome de Jesus. A sentença do juiz será favorável, em nome de Jesus. Mesmo que muitos olhem para você: não tem mais jeito, deixa de orar. Nessa noite você veio ouvir a palavra do Senhor, aleluia. A sentença será favorável, em nome de Jesus, e você vai contar o seu testemunho. Essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte. Quem sabe você está cabisbaixo, meu irmão.
achando que tudo está perdido, que tudo acabou, aleluia, mas você vem em uma quarta profética, glorificado seja o nome do Senhor. Essa doença não é para te matar, meu irmão. Oi, a sora mandarabassubianda. Só você sabe como você chegou aqui. O quanto o inimigo tentou intervir para você não vir adorar, mas você venceu, o laço se quebrou, aleluia. Se derrame na presença daquele que tudo pode, porque Ele está te contemplando, meu irmão. Ele está te contemplando. Esse problema não é nada para Deus. Esse gigante não é nada para o Todo-Poderoso. Você pode até olhar para o gigante, e o gigante querer te amedrontar, com suas armas, com o seu tamanho, aleluia, mas experimente olhar para quem está dentro de você, o doce e amado Espírito Santo. Ele é todo poderoso, Ele é maior, aleluia. Não tem chance para esse gigante. Essa noite ele vai cair por terra, em nome de Jesus, aleluia. Declare uma bênção para o seu irmão, porque você não sabe como ele chegou aqui. Você não sabe o quanto ele foi bombardeado, o quanto os seus pensamentos foram atormentados. Mas você e o seu irmão chegou, e hoje, entenda, é noite de milagre. O que é milagre, meu irmão? É aquilo que só Jesus pode fazer. Você já tentou de um lado, tentou do outro, não deu certo, mas Jesus está aqui dizendo: agora é a minha vez. Experimenta me clamar, experimenta me buscar, aleluia, porque eu vou fazer o que um homem não pode fazer. Quarta profética, meu irmão, aleluia. Se deixe ser usado pelo Espírito Santo. O interessante é que a Bíblia nos diz, irmãos, que Elias, depois de uma intensa batalha espiritual, porque aquela luta de Elias com os profetas de Baal e de Azerá foi uma batalha totalmente espiritual, apesar de que representada por falsos profetas ali, e só Elias, mas era uma batalha contra os próprios demônios. E Elias ali, após enfrentar aquela batalha espiritual, porque batalhas espirituais cansam, meu irmão. Batalhas espirituais sufoca. Batalhas espirituais às vezes tentam nos parar. E Elias naquele momento, após enfrentar aquela batalha, ele se sente tão cansado. Ele se sente tão fadigado, meu irmão, que a primeira oportunidade ele entra na caverna e ele pensa: chega, tudo que eu tenho feito até agora, na presença do Senhor, eu já profetizei, eu já derrotei falsos profetas, eu já fui em vários lugares, eu já realizei tudo aquilo que Deus tinha me ordenado, agora acabou para mim. Eu não tenho mais nada para fazer nessa terra, não tenho mais nada para realizar. E Deus lá do céu olhando para o profeta, aleluia. E agora Deus fala para o profeta: o que você está fazendo nessa caverna, Elias? Ah, Senhor, Jezabel e Acabe mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. Eu não sou melhor do que meus pais, me leva. Eu acho que tu não tem mais nada para fazer na minha vida. Quem sabe você chegou aqui com esse pensamento: Deus até me usou um pouco, Deus até mandou eu fazer algumas coisas, mas eu acho que já chega, eu não tenho mais forças. Eu acho que tudo acabou, tudo está perdido. Eu acho que já está no tempo de eu ir, de eu partir. Ei, você não imagina o que Deus ainda tem para fazer através de você. Batalhas espirituais vêm e cansam, mas o Senhor sempre está disposto a renovar as nossas forças, aleluia, dizer: filho, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento nesta batalha, você não está só. E Deus fala para Elias: o que você faz aí nessa caverna não acabou, só eu fiquei, já está bom. Glorificado seja o nome do Senhor.
Mas o Senhor se comunicando com o profeta, diz assim: olha, é melhor você calar sua boca, se levantar, comer, beber, porque o teu caminho ainda é muito comprido. Se você acha que acabou, que tudo que você realizou parou aí, eu ainda tenho tantas coisas a realizar através de você, Elias. Enquanto Elias pensava em parar ali, se escondendo na caverna, quem estava do outro lado, o profeta, ou ainda não era profeta, Eliseu, aleluia, esperando ser treinado para também se tornar um grande profeta. Você não entende, meu irmão, mas tem pessoas que precisam de você. E não é tempo de parar de se esconder. Tem pessoas que precisam, que dependem de você, porque Deus te escolheu para coisas grandes. Não é essa luta que vai te parar, que vai te matar. Você não tem noção do quanto, aleluia, comprido ainda é o teu caminho. E Deus fala para o profeta: não ficou só você não. 7.000 que não se prostraram e não beijaram a imagem de Baal, eu os escondi. Enquanto você estava em uma guerra travada, lutando e pensando que estava sozinho, ainda tinha 7.000 profetas orando e intercedendo por você, Elias. Eles não podiam estar com você, mas eles clamavam dizendo: dá força ao profeta, ajuda o profeta, Jeová, vai lá com o profeta e dá vitória, aleluia. Tem gente orando e intercedendo por você, meu irmão, não é tempo de parar. Você pensa que está só, mas tem gente orando por você. Aleluia, não é tempo de parar, crente. O teu caminho ainda é muito comprido. Aleluia, assim diz o Senhor. Irmãos, Jeremias, nós lemos aqui Jeremias no primeiro capítulo. Jeremias foi uma escolha sábia de Deus para fazer grandes realizações. Ele foi escolhido para se tornar um grande profeta, um representante de Deus. E ele foi escolhido para chamar o povo ao arrependimento, para uma nova chance. Mas por ele ser tão novo, de pouca idade, ele se sentiu despreparado, incapaz. Ele se sentiu tão inferior. Mas nós observamos através das Sagradas Escrituras que um chamado vem acompanhado de responsabilidades, grandes responsabilidades, mas também de grandes promessas. E por causa das grandes responsabilidades, muitos pensam em retroceder, muitos pensam em parar, em fugir, não dá mais, acabou, porque tem medo, irmãos, da responsabilidade, porque verdadeiramente ser chamado por Deus para um ofício é necessário ter muita responsabilidade com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Não é de qualquer jeito. Tem pessoas que pensam que pode fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Exige muita responsabilidade. Mas você não precisa temer, sabe por quê? Porque apesar das responsabilidades serem muito grandes e ter um grande peso, maior é a promessa. Maior é a promessa. Fale para o seu irmão: maior é a promessa. Mas fale com vontade, meu irmão. Maior é a promessa. Fale para ele. Eu vim aqui, meu irmão, nessa noite te explicar que por tão grande que seja a responsabilidade e seja um peso, irmãos, porque aquele que coloca a responsabilidade em seu coração do chamado, ele realmente vai sentir um peso. Eu falei aqui que eu ainda sou daqueles que quando vou pregar ainda sinto aquele friozinho na barriga. E eu fico ali sentado: Senhor, tem misericórdia, coloca as tuas palavras em meus lábios. Não deixa eu falar de mim não. Então, é um peso muito grande, irmãos.
quem realmente leva a sério o chamado, é um peso muito grande a responsabilidade. Mas o que nos alegra é que a promessa sempre será maior que a responsabilidade. Apesar da responsabilidade ser grande, quando olhamos para a promessa, meu irmão, a promessa é maior. E a responsabilidade faz com que muitas pessoas retrocedam, porque esquece de prestar atenção na promessa, meu irmão. Mas nessa noite o Espírito Santo fala ao seu coração: não olhe para trás, não desista, porque a responsabilidade é grande. Mas olha para a promessa, atenta para a promessa, meu irmão, e vê que ela é grande. Aleluia, a promessa é grande, meu irmão. Gênesis capítulo 12, Deus chama então Abrão, e agora vem uma grande responsabilidade: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Responsabilidade: renuncie tudo, deixa tudo para trás, tudo que você conquistou até agora, deixa para trás, e ouve a minha voz. E ele obedeceu cegamente. Responsabilidade. Imagine o tamanho, irmãos, da responsabilidade de deixar tudo sem saber onde é que vai parar. Abraão passou anos e anos passando por terras e terras, sem saber que aquelas terras onde ele pisava já era dele. Ele passou anos e anos se mudando para o lado, se mudando para o outro, por causa da obediência, sem saber que todas as terras que ele passou, aleluia, era dele. Glorificado seja o nome do Senhor, dele e da sua descendência. Segundo as Sagradas Escrituras, até quando ele passou pelo Egito, e quando analisamos as Sagradas Escrituras, no milênio, a terra passará por uma grande transformação. Nações deixarão de existir e nações permanecerão. Aleluia! E o planeta será reformulado com a sua geografia. E quando você começa a reparar as Sagradas Escrituras lá em Gênesis, até o Egito faz parte da promessa do povo de Israel. Abraão passou anos e anos passando por várias terras sem saber, aleluia, que ele já estava pisando em terras prometidas, mas por causa da obediência, ele foi. Olha o tamanho da responsabilidade, larga tudo e vai. Ei, mas agora vem a promessa, meu irmão. A responsabilidade foi grande. Sai do meio da tua terra, do meio dos teus parentes, aleluia. Mas a promessa foi maior. Qual foi a promessa? De ti farei uma grande nação. Você entende, meu irmão? Sai do meio de um povozinho, sai do meio dos teus parentes, para se tornar uma nação poderosa, aleluia. Quando você obedece, meu irmão, milagres acontecem. Ei, a responsabilidade é grande, só que a promessa sempre será maior. Eu quero que você saia daqui hoje com o seu coração transbordando, sem pensar em desistir, porque todas as vezes que vir um pensamento de desistência, você vai lembrar da promessa, você vai lembrar da promessa, você vai lembrar da promessa. Aleluia, glória a Deus. Olha só, a responsabilidade foi grande. Sai do meio dos teus parentes e começa a andar aí. Mas a promessa foi maior. Ei, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e aqueles que ousarem tocar em você vão se ver comigo, aleluia. É por isso que crente não precisa temer, meu irmão. Sabe por quê? Porque o general de guerra está conosco. Nós fazemos parte do único exército que mesmo antes de sair a guerra, a peleja, já sai sabendo que retornará mais do que vencedor, aleluia. Porque o general de guerra está conosco, o general de guerra está com você. A responsabilidade foi muito grande, meu irmão, aleluia. Olha, uma responsabilidade de Abraão: seja uma bênção, seja tu uma bênção, dê testemunho, onde você passar, testifique que você é meu filho, é meu servo. Grande responsabilidade. Ser santo, meu irmão, irrepreensível, é uma grande responsabilidade que muitos não querem. De dar testemunho, seja lá onde estivermos, de exalar o bom perfume de Cristo, é uma grande responsabilidade, sim. E por isso muitos temem, muitos recuam.
Mas eu quero te dizer e te mostrar que a promessa foi maior. Seja uma bênção. Sabe por quê? A promessa: eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou ser contra aqueles que se levantarem contra você, e eu vou engrandecer o teu nome. Eu te farei conhecido, Abraão. A responsabilidade foi muito grande, mas a promessa sempre é maior. Eu vou soprar o teu nome, até onde você não pisar, pessoas falarão de você. A Bíblia no original diz assim: eu te farei famoso, no sentido de conhecido. Aleluia, bom é obedecer, porque a responsabilidade é grande, mas a promessa é maior. A promessa sempre será maior. Aleluia. Queridos irmãos, com Josué não foi diferente. Responsabilidade. Seja forte e corajoso. Não desfaleça. Não retroceda. Uma grande responsabilidade diante de grandes batalhas. Uma grande responsabilidade de ser forte e corajoso, porque, como eu falei anteriormente, os gigantes sempre vão se apresentar para nós com suas armas, o seu tamanho. Para o quê, irmãos? Para colocar medo. Diante das grandes batalhas, Deus diz assim: seja forte e corajoso. É uma grande responsabilidade não ter medo, não retroceder. Mas a promessa foi maior. Sabe por quê? Se você ficar firme, ser forte e corajoso, todo lugar que você pisar, aleluia, será teu. Eu te darei. Sabe o que significa? Deus estava falando para Josué: eu derramarei sobre você a unção de conquista. Aleluia. Aonde você pisar será seu. Aonde você pisar você irá conquistar. Aleluia. Porque a promessa é maior que a responsabilidade. Não se desvie dessa lei. Responsabilidade. Permanece no meu caminho, fazendo a minha vontade. Não é fácil. Não é nada fácil. O inimigo luta de um lado, luta do outro, mas temos que permanecer firmes. Sabe por quê? Porque a promessa sempre será maior. Não deixe de anunciar as minhas palavras. Sabe por quê? Porque ninguém te resistirá enquanto você viver. Ninguém vai resistir a você. Enquanto você estiver nessa terra, a sua vida será de vitória em vitória. A promessa é maior. Não se desvie dessa lei, uma grande responsabilidade. Permanece firme, meu filho. Não é fácil. Permanece firme. Sabe por quê? Porque eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. Aleluia. Eu nunca irei te abandonar. A promessa é maior, meu irmão. Olha só a responsabilidade. Não deixe de anunciar as minhas palavras, mas em seguida da promessa: porque eu estarei com você aonde quer que você andar. Deus promete estar conosco em todos os lugares, aonde quer que estivermos. O Senhor promete estar conosco. E com Jeremias não foi diferente, meu irmão. Jeremias achou que era incapaz, onde lemos aqui: não, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Porque vem uma grande responsabilidade sobre o profeta. E ele temeu. Ele pensou em fugir, como muitos, diante da chamada, com grandes responsabilidades. Não, eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Mas a promessa sempre será maior. Aleluia. E Deus diz para ele: não diga que você não pode, que você não é capaz. Sabe por quê? Porque diante da responsabilidade veio a promessa: eu estou com você para protegê-lo. Não tenha medo, porque eu serei com você para te guardar e para te proteger.
Então você não pode, meu irmão, permitir que a responsabilidade, o peso da responsabilidade tire o foco da sua vida. Porque a promessa sempre será maior. E Deus continua falando para o profeta, que se achou tão pequeno, por causa do peso da responsabilidade. E Deus fala para ele: olha, você não entende, mas antes de você ser gerado, eu já te conhecia. E antes de você sair do ventre da sua mãe e da madre, eu já tinha te escolhido, te santificado e te posto como profeta para as nações. Nem você mesmo se conhece, mas antes da união do teu pai, da tua mãe, do teu avô, eu já tinha te escolhido. Diante da onisciência de Deus, Deus conhece a sua vida, meu irmão. E se Ele colocou um grande chamado em você, se Ele te chamou para algo, é porque Ele sabe que você é capaz. Não olhe para o peso da responsabilidade, mas olhe para o tamanho da chamada, porque a chamada é maior. E neste caminho, meus irmãos, existem muitas responsabilidades. E não podemos negligenciar as responsabilidades. Mas quando nos deparamos com as promessas, meu irmão, as promessas sempre serão maiores que a responsabilidade. Então, não precisa você temer, você pensar em fugir, você parar. Porque quando você olha para as promessas te darão sustento, aleluia, para você permanecer de pé, fazendo a vontade do Senhor. Nesse momento eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Eu quero que você traga à sua memória as promessas do Senhor sobre a sua vida. Será que vale a pena parar? Por causa do peso da responsabilidade? Lembre-se das promessas. Lembre-se das promessas. A promessa é maior. O que é que está tentando te parar, meu irmão? O que é que está tentando tirar o teu foco? Lembre-se, a promessa é maior. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida. Você que sente o peso da responsabilidade e acha que esse peso está tão grande e não tem nenhuma possibilidade de continuar. Eu tenho uma certeza que Deus vai falar fortemente ao seu coração, para que você entenda que a promessa que Deus te fez é maior do que a responsabilidade. E eu estou falando isso com muito temor e meu coração está queimando, porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Muitos pensando em retroceder, porque a responsabilidade, assim pensa que está demais, está muito pesada. Mas hoje o Senhor coloca em teu coração, olha para as promessas, se apega nas promessas, e entenda que ela é muito maior do que a responsabilidade. Aleluia. Eu quero me referir, Portugal, a você. O Espírito Santo, Ele está falando ao meu coração. O peso da responsabilidade é grande. O fardo é pesado. Mas olha o que o Espírito Santo está falando ao meu coração. O Senhor está plantando, assim como Abraão, que eu falei no início, que pisou em terras, por causa da obediência, ele não sabia que aquelas terras já pertenciam a ele e a sua descendência.
E assim como ele alcançou muitas promessas em vida, mas teve promessas que ele não alcançou, mas Deus o abençoou muito, Deus o fez famoso, fez pai de multidão, aonde ele não passava as pessoas falavam dele, segundo os historiadores, aonde seu Abraão passava as pessoas batiam continência, ele ensinou aritmética, aleluia, até no Egito, porque ele era super inteligente, e com a poderosa presença do Senhor na sua vida multiplicou, triplicou, assim diz o Senhor, a tua descendência colherá o bem e o favor que tu tem plantado, amém. E ainda nesta vida te acrescentarei mais do que imaginas, e a tua descendência colherá. O peso da responsabilidade é grande, mas a promessa é maior. Descansa o teu coração, porque a promessa é maior. A promessa é maior. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero interceder por você. Eu quero te apresentar ao grande eu sou. Aleluia.